Oi pessoal, bom dia. Desculpem a minha ausência nos últimos dias, foi bastante corrido, mas eu não me esqueci de vocês. Eu me proponho hoje a fazer um vídeo aula a respeito de receptação, que é o artigo 180 do Código Penal, que é um crime relativamente complexo, com subtipos, com norma explicativa, é um crime muito rico nesse aspecto, né? Como eu já havia dito, já havia feito o crime de apropriação, eu achei melhor não fazer agora o 169, porque pela apropriação você consegue estudar a apropriação de coisa havida por erro, e aí acredito que eu vá conseguir fazer o 169 com vocês. Fiz o 171, que é o estelionato, que é muito importante, e agora eu vou fazer o 180, que é diferente, né? Então, assim, numa linha, vocês têm já material para conseguir estudar eventualmente os crimes menores que não estão no nosso plano de ensino, e vocês têm condição de estudar sozinho isso, tá? Antes da gente começar propriamente a receptação, eu queria fazer o esqueleto do crime, porque eu acho o esqueleto o mais importante, né? Espero que você esteja com o seu código aberto aí, eu estou com o código aberto aqui. Eu quero só fazer o esqueleto a respeito dos parágrafos, dos incisos, dos subtipos, para você entender os pontos mais importantes que nós vamos ainda desenvolver. Bom, a receptação, se você vir aí no seu código, no caput é a receptação dolosa. Nessa receptação dolosa do caput, existem duas espécies de receptação. A primeira parte é a receptação própria, a segunda parte é a receptação imprópria, tá? A receptação própria, cá entre nós aqui de uma forma mais genérica, é a receptação clássica, né? Quando você, por exemplo, tem vários verbos, a gente vai ver todos os verbos, fiquem tranquilos quanto a isso, mas só para você entender. Quando você, de forma genérica, adquire um bem que seja produto do crime. Nessa receptação própria, que eu acabei de mencionar para vocês, sempre vai ser através do dolo, certo? Nesse caput é só a receptação dolosa. A receptação imprópria, que é a segunda parte do caput, é a situação de que você de má fé, influencia para que um terceiro de boa fé adquira um produto que você sabe ser produto de crime, certo? Então você, na verdade, é o intermediário. O autor do crime é o intermediário, tá? Nessas duas receptações do caput, o elemento subjetivo é o dolo direto. Por que você está mencionando isso, Ana? Porque a gente vai ver a possibilidade do dolo eventual, mas em outro subtipo. Então, primeira coisa muito importante para você colocar aí no seu código: caput é dolo direto. Além disso, como eu estou mencionando para vocês, divide-se em primeira parte e segunda parte. A primeira parte é crime material, certo? O que significa isso? É preciso que efetivamente a pessoa receba algo, né, adquira algo que tenha origem ilícita e com isso obtenha uma vantagem econômica indevida, porque é crime contra o patrimônio. A segunda parte é crime formal, ou seja, basta que eu induza você que está de boa fé a adquirir um produto que eu sei, que eu tenho conhecimento que seja produto de crime. Então, aqui na segunda parte, o dolo também é direto, certo? Só que é crime formal, ok? Você não precisa necessariamente, eu não preciso necessariamente obter um resultado naturalístico com essa minha conduta. Basta a minha influência com a finalidade de. Bom, o parágrafo segundo, né? O parágrafo primeiro, a gente viu o caput. O parágrafo primeiro são as figuras qualificadas. No parágrafo primeiro, perceba que ele só fala em dolo eventual, tá? O parágrafo primeiro necessariamente é através do dolo eventual. O parágrafo segundo é uma cláusula de equiparação. O que significa isso? Ele equipara aqui a atividade comercial e industrial, que é a forma qualificada do parágrafo primeiro, o comércio que seja irregular. Então, o comércio clandestino, que comercialize produtos fruto de origem ilícita, mas que não tenha a formalidade, não tenha o aspecto de legalidade de uma atividade industrial ou comercial, que é do parágrafo primeiro, vai ser aqui no parágrafo 2º. Então, no parágrafo 2º, ele abrange o comércio
informal, certo? Até inclusive aquele realizado em casas e em residências. Então, o parágrafo 2º é uma cláusula de equiparação. O parágrafo 3º é a receptação culposa, certo? Subsidiariamente, a gente vai discutir, né, que neste parágrafo 3º, a maioria, né, na verdade, alguns não, perdão, a maioria dos doutrinadores consideram que se você tem dolo eventual nas condutas que estão descritas no caput, certo? E não no parágrafo 1º, se você tem dolo eventual em relação às condutas do caput subsidiariamente, então você vai responder por receptação culposa do parágrafo 3º. Por quê? Porque o dolo eventual na receptação só existe na forma qualificada, certo? No caput é o dolo direto. Então, como não existe menção ao dolo eventual em relação às condutas do caput, subsidiariamente existem aqueles que consideram que o indivíduo deva responder pela forma mais benéfica, que seria a receptação culposa. O parágrafo 4º é uma norma penal explicativa. O que diz o parágrafo 4º, que é um parágrafo muito importante? Ele diz que vai existir a receptação, mesmo que desconhecido o autor do crime anterior, ou então esse autor deste crime anterior tenha tido a sua pena extinta, tenha existido uma situação de extinção da punibilidade. Embora eles sejam crimes que tenham conexão, gente, por exemplo, de um furto, eu acabei tendo a origem ilícita do bem. Embora eles tenham conexão, sejam crimes que são acessórios, que tenham uma ligação, eu não preciso necessariamente ter a identificação do autor do crime anterior para que você, eventualmente, seja responsabilizado por receptação. Basta que você saiba, no caso do dolo, né? Ou então que se presuma, no caso da culpa, que aquele objeto que você adquire seja produto do crime, sem necessariamente ter a identidade do autor do crime anterior. Ou então, vai existir a receptação em relação a você, mesmo que o autor do furto anterior, por exemplo, tenha morrido. Então, você tem que lembrar lá as causas extintivas da punibilidade, né? Estão todas lá a partir do artigo 107 do Código Penal. Então, a grande maioria das causas extintivas da punibilidade não vão interferir na sua responsabilidade em relação a alguma receptação. As duas causas extintivas da punibilidade que vão interferir, que estão lá no artigo 107, que vão interferir, portanto, você não vai ter pena, já que tem ligação a esses crimes, é a situação da anistia, em que existe o esquecimento jurídico, e é a situação da abolício crimes. Então, aí é lógico, se houve uma abolício crimes em relação à figura típica anterior, aquele produto dessa situação não é mais criminoso. Então, consequentemente, não vai existir a receptação também, porque prejudica a elementar do 180. Então, neste parágrafo 4º, o legislador faz como se fosse uma observação. Ele diz, olha, gente, vai existir a receptação, mesmo que, primeiro, desconhecido o autor do crime anterior, basta que tenha a comprovação de que a coisa tenha origem ilícita, e isso facilmente pode ser determinado através, por exemplo, da vítima, né? Sem necessariamente você identificar que tenha sido o autor. E também vai existir a receptação, mesmo que o crime anterior tenha sofrido uma situação de causa extintiva da punibilidade. O autor do crime anterior tenha sofrido uma causa extintiva da punibilidade. Então, a mais fácil de você entender é a morte, né? Se existe a morte do autor do crime anterior, não significa que o crime deixou de existir. O crime existe. O que ocorre é que o autor do crime anterior tem uma causa extintiva da punibilidade, que é a morte. As duas situações de causas extintivas da punibilidade, que, portanto, não geram esse efeito para você, receptador, é a abolício crimes e a anistia. A abolício crimes, o fato deixa de ser considerado crime, esse crime anterior. E a anistia, que é uma situação de esquecimento jurídico, certo? Bom, isso foi o parágrafo 4º. O parágrafo 5º também, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte é a situação do perdão judicial,
Obviamente, vocês sabem que o perdão judicial, ele é destinado sempre a situações culposas, então, em relação ao parágrafo 3º. A segunda parte do parágrafo 5º é a situação de uma privilegiadora, é a receptação privilegiada, é uma situação de crime próprio em função das pessoas que sofrem a receptação. Pessoas que, pela natureza dessas pessoas, né, pessoas jurídicas e entes administrativos, envolvem uma maior reprovabilidade da conduta. Então, vai existir aqui... não, pera lá, gente. É, privilegiadora, perdão. Desculpa. Confundi Lé com CRE. O parágrafo 6º, que é a causa de aumento de pena, que é uma causa de aumento de pena em função das pessoas que são pessoas consideradas que têm uma maior reprovabilidade. Misturei tudo. O parágrafo 5º, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte do perdão judicial, certo? Que é para receptação culposa. A segunda parte é a parte da privilegiadora, e a gente vai ver que existe um certo paralelo com o furto privilegiado, ok? E depois do parágrafo 6º, que de privilegiadora não tem nada, é uma causa de aumento de pena em função das pessoas que sofrem a receptação. Tá? Eu olhei os dois juntos e foi rapidinho ali e errei. Tudo bem, gente? É isso. Tá? Essa causa de aumento de pena do parágrafo 6º é só para o caput. Isso também acho importante você colocar aí, tá? Ela não é destinada, por exemplo, à receptação culposa, tá? É só para a situação da receptação dolosa do caput. Bom, agora a gente vai começar a desenvolver, então, todos esses subtipos que eu mencionei para vocês, tá bom? Até mais.